Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da Vai Cair na Prova. Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o professor Fábio Jurachek. Daremos seguimento, então, aos exercícios da aula 5 de Antiguidade Tardia. Tá? Vocês já estão vendo a minha câmerazinha aí e vamos lá. Do resolvido e comentário da UNAERP. A história de Roma no século III da era cristã é considerado o século das crises. Por esse período que as tensões geradas pelas conquistas se refletiam nas contendas políticas, criaram um clima de constantes agitações, promovendo desordem na cidade. E, gente do céu, tá? A partir de 117, no reinado de Trajano, não tem mais conquista, paralisou, o Império Romano tá gigante. Então não é essa aí. Se fosse na República, né, a expansão e toda aquela revolta social, Mário, Sila, Tibério, Cágero, César, toda aquela rapaziada, aí era uma coisa. Aqui não é isso aí, pessoal, então está errada. O exército entrou em crise e deixou de ser exército de cidadãos proprietários de terras. O exército entrou em crise, sim, mas não deixou de ser exército de cidadão, gente. Vai colocar quem no lugar? Não tem como, não existe. Tá? O Império Romano começou a sofrer a terrível crise do trabalho escravo, base principal de sua riqueza. Se não tem expansão, não tem a coleta de escravos com base nas guerras, então começa aí o problema crônico do Império Romano, que é um problema econômico que vai afetar todo mundo de uma maneira ou outra, né? Inclusive o exército, inclusive as cidades, né? E vai compor o quadro de ruralização do Império quando as cidades ficarem inabitáveis por essa crise. Então, a letra C está correta. Letra D. Os soldados perderam a confiança no Estado e tornaram-se fiéis a seus generais, partilhando com eles os espólios de guerra. O pessoal não estava nem conseguindo conquistar, não tinha nem infraestrutura. Uma coisinha ou outra de motins assim, beleza, aconteceram. Mas não é uma verdade geral, então não esquece. E os conflitos pela posse da terra geraram a guerra civil. Sim, mas não nesse momento, né? Conflito pela posse da terra, né? Lá na República, viraram guerras civis. Mas aqui não. Então, resposta correta, letra C. Unifesp, próxima, pessoal. Fomos em busca dos homens fugidos de nosso povoado e descobrimos que 5 deles e suas famílias estavam nas terras de Eulógio, um patrício. Tá? Mas os homens desse senhor impediram-nos com violência de nos aproximar da entrada do domínio. Os colonos não têm liberdade para abandonar o campo ao qual são atados por sua condição e seu nascimento. Se deles se afastam em busca de outra casa, devem ser devolvidos, acorrentados e castigados. Tem duas situações aí na gente, tá? Relatando o trabalho servil a partir do estabelecimento do colonato, a partir que a galera sai das cidades romanas que estão inabitáveis e vão morar nas propriedades patrícias, né? Seja do Elogio, no Egito Romano, na província do Egito Romano, seja o caso relatado pelo Valentiniano, né? Que as pessoas não podiam, estavam presas à terra daquele patrício, não podiam trocar de casa tudo e tal. Inclusive os filhos dessas pessoas que estão trabalhando no regime de colonato, da troca de terra por produção, também estão na condição do pai. Uma coisa que era muito comum na civilização romana, puxarem a condição do pai, né? Os textos mostram o quê, pessoal? Você já sabe que mostra a relação do colonato. Vamos lá, identificar. A capacidade do Império Romano de controlar a situação no campo, ao levar a cabo a política de transformar escravos em colonos presos à terra. Gente, os escravos estão acabando. Quem se transforma em um colono preso à terra é o romano, plebeu, cliente, o romano mesmo, cidadão, que vai morar na terra do patrício em troca de condições de vida. Errado. Luta de classes entre camponeses e grandes proprietários. Não está falando de nada, né, pessoal, de luta entre essas duas esferas. Pela posse das terras que o Estado romano, depois da crise do século III, é incapaz de controlar. Nada a ver. Nada a ver. Letra C. Transformação dirigida pelo governo do Baixo Império das grandes unidades de produção escravistas em unidades menores e com trabalho servil. Gente, está faltando escravo. Que unidade gigante de produção é essa? Não existe. Tá? A unidade de produção escravista era todo o Império Romano usava a produção escravista nas questões mais braçais possíveis. Então, não é isso que a pergunta está ferindo, não tem nada a ver com a história romana, então, nada a ver. Tá? Não se transforma escravo em servo, até porque não tem escravo. Permanece uma política agrária, mesmo depois da crise do século III, no sentido de assegurar o número mínimo de camponeses soldados. Não está falando nada disso, né, pessoal? Está falando de camponês, tá? Que está preso à terra e está apanhando se ele tenta mudar de situação, ou mudar de terra, ou fugir da situação. Tá? Tá preso ali, está trabalhando para esse senhor, né? A conversão do patrício em senhor e a conversão do plebeu cidadão romano em servo. Tá? Não é isso aí. E
Impotência do governo romano do Baixo Império em controlar a política agrária, por ele mesmo adotada, de fixar os pobres livres no campo. Tá? O Valentiniano ali, muito provavelmente, era um emissário do governo. O cara escreveu o primeiro excerto ali, que está no Egito Romano, na terra desse elogio, também provavelmente era emissário do governo, e ele não conseguiu chegar nem perto das pessoas, o primeiro. E o segundo está falando que não tem como alterar esse regime, tá? O regime está sendo controlado pelo patrício, que agora é senhor, tá? E o Estado romano não consegue mais controlar isso. A galera tá virando servo de outrem, tá virando servo e não tem mais como controlar. O Estado perdeu as rédeas. E, principalmente, política agrária por ele mesmo adotada. O Constantino, aquele imperador que legaliza o cristianismo e que constrói Constantinopla, ele assinou a lei do colonato, falou que o colonato pode acontecer. O patrício pode se converter em senhor e o plebeu pode se converter em servo se for para de comum acordo entre os dois. Já era, tá? Resposta correta, letra E. Próxima da UFRJ. Aponte uma consequência direta que resultou no processo de invasão germânica. A. O aumento da produção agrícola, uma vez que os germânicos eram exímios agricultores. Gente, não, né? Eles queriam terra para agriculturar, mas não tem aumento de produção que fala, nossa, os caras estão produzindo bem lá, hein? Vou lá roubar. Não, não é bem assim. Eles queriam produzir, fazer parte desse Império Romano, coisa que era vetada a eles. B. Ruralização da Europa, pois a população fugia das invasões e abrigava-se nas zonas rurais do Império. Sim, nós vimos isso, né? Que o processo de ruralização acontece antes, tá? E isso faz com que essa ruralização não renda tanto imposto assim, não se tem como se pagar o exército, né? E que contribui para que os germânicos invadam cada vez mais. Pode estar certo, embora esteja estranho. C. O fortalecimento do paganismo na Europa, uma vez que parte dos povos germânicos não era cristã. Gente, todos os povos germânicos não eram cristãos até invadir o Império Romano. O único povo cristão era o povo romano, e ainda tinha províncias que não eram cristãs. Aquele cristão de fachada mesmo, só para dizer que é cristão. Então, não, né, gente? Totalmente errado. D. A desagregação do Império Romano do Oriente, a partir da conquista de Constantinopla em 476 d.C. O Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, como nós chamamos, sobreviveu por mais 1000 anos, depois de 476, quando os ostrogodos, os érulos, né, povo ostrogodo, invadem Roma e depõem o Rômulo Augusto e colocam o Odoacro. Não tem nada a ver, tá? Totalmente trocada essas datas aí e o nome do império. E consolidação do poder dos godos, não gados. Não estamos falando dos professores de matemática. Mentira, nem todos, só o Vitor, tá? Sobre toda a Europa Ocidental e instituição da língua gótica como o idioma oficial. Gente, não tem nada a ver, né? O godo controlou tudo. Não. Né? Vocês viram no mapinha, por exemplo, dos povos germânicos, que a Europa está toda fragmentada. E o reino germânico mais poderoso é o reino dos francos, não dos godos. Não tem nada a ver. Então, a alternativa correta, letra B. E a próxima e última da UFPR, pessoal. As invasões germânicas têm início no século IV d.C. e promovem importantes transformações no panorama mediterrâneo, as quais atingem as estruturas do mundo clássico. Identifique, dentre as transformações abaixo, a que corresponde à raiz da proto-feudalização. Palavrinha bonita, né? Proto quer dizer uma provável feudalização, né? Não quer dizer isso, né? Mas só para você entender o conceito da palavra. Da Europa Ocidental. O que contribuiu para que o feudalismo se estabelecesse? Embora nós não falamos de feudalismo, nós falamos de dois componentes importantes do feudalismo, né? Que são o colonato, né? Que é esse ambiente rural, e o comitatus benefício. A partir disso, vamos analisar. Substituição do cristianismo pelos cultos celtas e godos nos reinos germânicos? Não, né, gente? A gente falou no finalzinho da última aula, confere lá se você não viu, que era muito comum os próprios germânicos se converterem ao cristianismo, porque a população que residia no Império Romano era cristã, e ela não ia ser subjugada, não ia ter respeito por um rei que não fosse cristão. Então, há a conversão desses reinos germânicos em cristãos, não a conversão dos cristãos a cultos celtas, que já tinham sido invadidos pelo Império Romano. Os celtas não são povos germânicos, tá? Cultos godos, não tem nada a ver. B. Ruralização e fragmentação do poder político. Pois é isso mesmo. Né? Cria todo um ambiente, né, pessoal? Um ambiente rural, estabelecido com base no colonato. E o poder político, Roma já não manda mais em nada, né, gente? Quem tá mandando são os caras, os patrícios. Nós vimos na outra questão
que emissários do governo chegariam até lá, mas não conseguiam interferir na ordem que estava acontecendo ali, na ordem de servos, na ordem de senhores, tá? Que se converteram patrícios e plebeus. Então, essa está correta. Tem cara que está correta. Vamos ler o resto. C. Desaparecimento do latim como língua escrita e falada, substituída pelos dialetos germânicos. Gente do céu. Não, né? Embora o latim seja uma língua hoje morta, né, não se use oficialmente por qualquer país, é uma língua que algumas instituições usam, inclusive a Igreja Católica, que é a herdeira do Império Romano, né? Quem é católico participa do Império Romano, que caiu por fora, mas por dentro é muito parecido a sua organização. E não foi substituída por dialetos germânicos. Houve um processo de mistura, como vai haver com um processo político, econômico e social. Então, um processo de fusão que vai ter características mais germânicas ou mais latinas, mais romanas, depende da sua região. Então, está incorreto. Imposição da maneira de viver dos povos germânicos e, consequentemente, destruição da cultura dos povos dominados. Não, gente. Tá? Os germânicos invadiram o Império Romano principalmente para tomar contato com esse modo de vida. Tá? Esse germânico não é um viking no século VIII que vai invadir, vai destruir. Tá? Ou um espartano invadindo Atenas que destrói o que existe e impõe o seu. Ele vai começar a ter esse processo, pessoal, de junção, né, de culturas. É interessante para esses caras, é interessante para os germânicos. E letra E, substituição do direito romano pelos costumes dos povos invasores. Não, tá? O direito romano, como instituição e como muito bem organizado, também era um objeto de apreço dos germânicos, embora os germânicos trabalharam muitos anos os costumes, né? Então, letra correta, letra B. É isso aí, gente. Esses eram os exercícios. Espero que não tenham dúvidas. Se tiverem dúvidas, entre em contato conosco, tá? E vocês logo estão perto das nossas. Abraço.